Amém. Aleluia, boa noite. Espero que você esteja bem, animado, feliz, porque você é muito amado, muito abençoado. Deus ama muito você e Ele já provou isso. Se Deus não fizer mais nada para a sua vida, já está provado que Ele te ama, porque Ele enviou Jesus, seu Filho único, para morrer por você, para salvar você, para perdoar você, porque Ele te ama. Amém? Pastor Mário disse para você dar um sorriso atrás da máscara, mas se você sorrir, a pessoa do lado não sabe que você sorriu, por causa da máscara. Então vira para a pessoa do seu lado, Você vai dar uma gargalhada, para ele saber que você... Aleluia. Deus te abençoe. Amados, Deus é muito bom. O pastor Mário falou que eu e ele, nós nos convertemos mais ou menos ao mesmo tempo, né? A gente era muito longe de Deus. Eu tinha quase virado um hippie. Ele tinha mais ou menos virado hippie, né? Nem tanto. Mas eu tive uma experiência com Jesus. E quando eu tive essa experiência com Jesus, eu estava lá no Nordeste. Eu tive a experiência sozinho. Deus me despertou para mim começar a ler a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia. Deus começou a ministrar o meu coração. Começou a falar comigo. Eu tive algumas visões. E me converti sozinho. E nesse tempo que eu estava assim lendo a Bíblia, me convertendo e conhecendo o Senhor sozinho, eu pensava muito no Mário. Na época ele tinha um apelido que era Cuca. E vinha sempre assim, Cuca. Eu na época tinha os chicletes, né? Nem lembro a marca dos chicletes. Ping-pong. E aí todo ping-pong que eu comprava, né? Eu abria a figurinha, estava assim, Cuca. Era a Cuca, né? Do Sítio Pica-Pau Amarelo. E eu lembrava do Cuca. Aí, quando eu voltei, já convertido, eu fui para Campinas para falar com o Cuca, falar com o Mário. E eu cheguei lá na cidade, andei, não achei ele, fiquei o dia inteiro procurando ele. Aí descobri que ele estava lá numa casa de uns amigos, lá perto do bosque. E eu fui até lá, cheguei lá, ele estava no meio ainda daquela festa, né? Aquele jeitão meio ainda longe de Deus. Eu cheguei para ele num canto, falei, ô Cuca, eu preciso falar com você. Ele falou, pode falar. Eu falei, aqui não, vamos sair daqui. Então ele falou, vamos lá em casa. Fomos na casa dele, eu sentei com ele e contei toda a minha experiência que eu tinha tido com Jesus. E falei para ele, você fica atento, você fica preparado, Jesus vai chamar você. E me casei com a Fernanda, que foi um dos maiores milagres de Deus na minha vida. Deus restaurou nosso relacionamento. E fomos morar lá no Nordeste, lá numa aldeia chamada Canoa Quebrada. E depois de alguns meses eu recebo uma carta do Mário. Naquela época não tinha celular, né? Então o jeito de comunicar assim longe era carta. Eu recebo uma carta do Mário dizendo assim, eu conheci Jesus, estou frequentando uma igreja. Ele estava morando em Campinas. Então realmente aconteceu, né? Você vê, quando eu falei isso para ele, gente, eu não sabia nada ainda de Jesus, eu nunca tinha ido num culto, nunca tinha entrado numa igreja, eu não sabia muitas coisas da Bíblia, mas é incrível a bondade de Deus, Deus já me usou. Eu fui fiel, eu não sabia muito bem, mas eu fui lá em Campinas, falar com ele. Ele disse, conheci Jesus, uma amiga da faculdade, falou para ele, Jesus levou ele numa igreja em Campinas, e ele se converteu e estava indo na igreja. Depois de alguns meses morando no Nordeste, Deus falou para mim, saí de lá, e eu perguntei para Jesus, desde que eu conheci Jesus, é assim, gente, tá? Então não me estranha não. Deus falou assim, acabou seu tempo aqui no Nordeste. Eu falei, para onde eu vou? Ele falou, vai para Campinas, você vai morar em Campinas. Peguei e fui para Campinas. Cheguei em Campinas, eu nunca vou esquecer, na rodoviária da cidade, desceu eu e Fernanda, do ônibus, eu estou esperando a mala, o rapaz está tirando as malas do bagageiro. Quando eu peguei as duas malas na mão, Deus falou assim comigo, eu vou fazer de você um pastor de ovelhas. Deus é maluco, né, gente? Às vezes, você imagina, o cara nunca nem entrou numa igreja, não sabe nem o que é a igreja direito. Deus fala para ele, eu vou fazer de você um pastor de ovelhas. E não é que Deus cumpriu? Deus sabe o que faz, Deus sabe o que fala. E aí, fui para a casa do Mário, eu e a Fernanda. E aí o Mário falou assim, eu vou levar vocês na igreja amanhã. E a Fernanda, minha esposa, ela estava assim,
ouvindo o que eu falava para ela de Jesus, mas ela estava tipo assim, vamos ver, né? Porque o Fred era tão maluco, e esse negócio agora ele está falando de Jesus. A minha família, no começo, achou que eu tinha ficado louco de vez, porque eu já era louco. Então, quando eu me converti, meu pai ficou louco, meu pai queria me internar. Sério mesmo, ele pensou, consultou uns lugares para me internar, foi desaconselhado pela família a não fazer isso, e foi uma coisa de Deus. E eu falava para ele, meu pai quando estava vivo ainda, eu falava para ele, não é que deu certo, pai? Mas a Fernanda ainda estava assim, meio com o pé atrás, sabe quando estava com o pé atrás? E ela pensou, o Mário também era maluco, o Mário vai levar ele numa igreja, essa igreja... A Fernanda pensava assim que ia ser um negócio de guru, um negócio zen, um negócio... Então ela foi assim com o pé atrás, né? Mas ele estava realmente numa igreja boa, igreja de Jesus, né? Foi incrível, foi incrível. E ele me levou numa quinta-feira, com ele, na igreja, pastor Rony. Quem conheceu o pastor Rony? Pastor Rony está lá, ele pregou, nunca vou esquecer, ele pregou sobre... Abraão, quando Deus disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Terminou o culto, peguei o pastor Rony ali no hall assim, do salão, e contei para ele toda a minha história, que eu era drogado, que eu era hippie, que eu gostava disso, que eu gostava daquilo. Aí eu comecei a ter visões, e vi o anjo, e vi isso, vi aquilo, comecei a ler a Bíblia, e Deus falou comigo, e me mandou para o Nordeste. Aí eu fui no Nordeste, fiquei jejuando, lendo a Bíblia, aí Deus falou para mim sair do Nordeste, vim para Campinas, agora eu estou aqui. E a Fernanda do meu lado pensando assim, nossa, esse homem vai achar o Fred a pessoa mais estranha do mundo. Mas ele me ouviu com amor, com atenção. Aquela noite, quando eu dormi lá na casa do Mário, no meio da noite Deus me acordou e falou assim, foi a primeira vez que eu tinha entrado numa igreja. Deus falou assim, esse é meu povo, fica aí nesse lugar, eu vou fazer algo na sua vida. Amém? Fala a pessoa que está ao seu lado, fica aqui nesse lugar, Deus vai fazer algo na sua vida. Aleluia. Amados, eu sou muito animado com Jesus, porque o Espírito Santo é um fogo, é uma força, um poder maravilhoso, uma pessoa maravilhosa. Eu hoje à noite, na verdade, eu não quero pregar um assunto só com você. Eu quero ir mais ou menos no fluido que eu estou sentindo, mas não olhe a minha pregação como um assunto que vai ter começo, meio e fim. Mas Deus vai falar com você. Então, em João capítulo 7, versículo 37 a 39, diz assim o texto: ora, no seu último dia, o grande dia da festa. Essa festa era em Jerusalém. Jesus pôs-se em pé. Jesus está no meio do povo. Nessa festa tinha muita gente de muitos lugares, de muitas regiões, da própria cidade de Jerusalém. Estavam lá. E no meio do povo, Jesus se colocou em pé. Por que Jesus ia se colocar em pé? Porque ele tinha algo importante para falar. E diz que ele, se colocando em pé, ele clamou. Ou seja, ele falou alto, ele falou em bom som, ele falou em alta voz. Porque o que ele iria falar ali, ele queria que ficasse claro, que todos ouvissem. Essa palavra chega até hoje aqui, está diante de nós. E ele quer falar claro com você. E Jesus disse isto. Presta atenção. Se alguém, seja quem for este alguém, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de águas vivas. Uau! Jesus falou alto, em bom som, ele estava em pé. Ele queria deixar claro: se alguém tem sede,
venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de águas vivas. E continua dizendo: ora, isto ele disse a respeito do Espírito, que é o Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Amados, o que atrai a presença de Deus? O que é que traz a presença de Deus? Eu não sei se você sabe, mas está declarado na Bíblia a expressa vontade de Deus. Deus quer trazer o céu na terra. Deus quer habitar entre as pessoas. Deus quer se manifestar como Ele é, um Deus maravilhoso e todo-poderoso. Mas o que atrai a presença de Deus? A humanidade na sua história pensou que a presença de Deus seria atraída por belos e suntuosos edifícios. A sociedade humana, ao longo da sua história, construiu para Deus os edifícios mais belos, mais suntuosos, mais magníficos, mais esplêndidos, que até hoje estão aqui entre nós. E chamaram este lugar, ou esses lugares, de casa de Deus. E eles estão vazios da presença de Deus. Porque não são edifícios belos, bem construídos, que atraem a presença de Deus. Não são catedrais, não são monumentos. E nós, ainda hoje, nós ainda estamos um pouco confundidos, porque nós estamos pensando que um belo edifício com assentos confortáveis e maravilhosos, com bom piso, e o telão, então, se for um telão de LED, uau, chacababa! Se for os melhores instrumentos e os melhores equipamentos e os mais caros comprados nos Estados Unidos, nós estamos achando que isso vai trazer a presença de Deus. E Deus declarou: eu não habito em templos feitos por mãos humanas. E nós estamos pensando ainda. E amados, às vezes a gente pensa que a gente vai na igreja. Quem hoje veio na igreja? Não precisa levantar a mão, né? Nós somos a igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. Você, o seu coração, o seu espírito, é o lugar aonde Deus quer estar, aonde Deus quer habitar, aonde Deus quer me viver e da onde Deus quer se manifestar. Mas o que atrai a presença de Deus? Se não são edifícios, se não são coisas. Às vezes nós pensamos, irmãos, que o que vai atrair a presença de Deus é, por exemplo, muita oração.
muita gritaria. Fica assustado comigo não, irmão. Se você não me conhece, nunca me viu, põe seu cinto de segurança na cadeira aí. E sabe, orar é importante, mas não é isso que Jesus diz que atrai a presença de Deus. Porque orar para alguns pode virar um método, pode virar um hábito frio. Eu posso orar e estar pensando em outra coisa. Eu posso orar e estar pensando nos gols da rodada. Eu posso. O que atrai a presença de Deus? O que vai atrair a presença de Deus para Adamantina? Uau! Já pensou a presença de Deus descer sobre essa cidade, irmãos? Igual teve na sexta-feira, teve uma tempestade, todo mundo viu, todo mundo sentiu o vento. Imagina Deus chegar assim, que não é o vento, não é a tempestade de areia, é o Espírito Santo chegando em Adamantina. Uau! Mas o que vai atrair? O que atrai a presença de Deus? A sede do nosso coração. É quando você tem sede de Deus. É quando você tem fome de Deus. O que é isso? Como se define isso? Pastor Fred, o que é sede de Deus? Eu não entendo essa comparação. Sede de Deus é um desejo ardente, intenso, fervoroso pelo próprio Deus. É quando a sua alma diz: eu quero Deus. Eu quero Deus. Eu não quero só os milagres, o poder, os dons, as manifestações, os presentes, as bênçãos de Deus, a provisão de Deus. Eu quero o próprio Deus em pessoa. Eu quero. Isso é fome. E essa fome atrai a presença de Deus. A minha pergunta é para você essa noite: você tem fome de Deus? Você tem sede de Deus? Ou você diz assim: pastor Fred, eu sou um evangélico bem comportado. Eu quero fazer tudo direitinho. Bi. Ou você tem fome de Deus? Você tem sede de Deus? Quando você tem sede, realmente sede, você fica necessitado da presença de Deus. Você não consegue viver sem a presença de Deus. Você pode ir num culto, isso é maravilhoso, isso é tudo lindo, e ter o melhor telão, e ter tudo perfeito, e ter um pregador que prega e sabe todos os versículos de cor, e você ouve ele pregar e fala: uau! Mas se Deus não estiver lá, presente e vivo, você sai insatisfeito. Irmãos, eu tenho alguns amigos que têm fome de Deus. E um dia eu estava com dois deles, um do meu lado, o outro do outro, numa conferência, numa igreja muito grande, com a melhor estrutura que uma igreja pode ter no Brasil. Incrível! Uau! Estrutura que todo pastor sonha ter. E começou o louvor, tudo com luz, com cenografia, com som surround, com LED, com eco, com luz ambiente, com medidor de temperatura, com acústica. No meio do louvor, um desses meus amigos, ele é inglês, ele é da Inglaterra.
E o inglês tem uma virtude, irmãos, é muito sincero. Entendeu? E no meio do louvor ele falou assim para mim: mas essa banda é muito ruim. Eu falei: por quê? Ele falou: rapaz, já fizeram aqui, já foram para lá, já foram para cá, já acenderam luz, já apagaram luz, já projetaram, já desprojetaram. Não consigo sentir a presença de Deus aqui. E ele estava certo. O que vai atrair a presença de Deus para a sua vida? Quem quer a presença de Deus na sua vida? Quer mesmo? É fome, é sede de Deus. O salmista diz: a minha alma tem sede de ti, Senhor. Como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede do Deus vivo. Sabe o que ele está falando da corça? É um animal. E quando ela tem sede, ela uiva de sede. Ela geme de sede. Ela clama pelas águas, pelo riacho, pelo ribeiro. Ele diz: assim é a minha alma. Quando você chega nesse estado de sede, você tem necessidade, você tem desespero. Sabe quando que você realmente, a Bíblia diz, Deus diz assim, ó: você vai me buscar e você vai me encontrar quando você me buscar de todo o seu coração. Então tem gente que faz biquinho e fala: pastor Fred, eu estou buscando Deus e não encontro Deus. Ele não fala comigo. Estou tristinho. Mas a Bíblia diz: se você buscar a Deus de todo o seu coração, você vai encontrá-lo. Se você tiver sede, Ele vai saciar a sua sede. Se você tiver fome pela presença dEle, você vai ser saciado por Ele. Irmãos, às vezes o problema é que a gente se sacia com outras coisas. Nós nos saciamos com as bênçãos de Deus, com o conforto, com a resposta de Deus. Nós nos saciamos até com o milagre de Deus. A pessoa não tem carro e ora para Deus dar a ela um carro. E Deus dá a ela um carro. Quando ela não tinha carro, ela estava aqui no culto, na casa de Deus. E agora ela tem um carro e não veio. Onde foi? Foi com o carro passear. E o outro domingo foi com o carro levar a família para o piquenique. Quantos estão entendendo? Irmãos, eu quero ser uma pessoa assim: Deus, eu quero ter sede de ti. Irmão, se tem uma coisa que eu meço na minha vida todos os dias, é a minha fome de Deus, a minha sede de Deus. E se eu perceber que essa sede está decaindo e esta fome está diminuindo, eu clamo a Deus e digo: Deus, não permita que esta fome e esta sede diminua. Não permita que nada apague essa sede na minha vida. Fome de Deus, sede de Deus. E no reino de Deus é assim. Se você tem sede de Deus, e você bebe da presença de Jesus, você busca Ele, você recebe Ele, você fica com mais sede. É o contrário do natural. No natural, se você está com sede, você bebe água. Se eu estiver com sede e tomar água, eu saciei minha sede. No reino de Deus, se você tem sede, e você canaliza essa sede para Jesus, e você busca Ele, e você tem Ele, a presença dEle te dá mais sede. E conforme você tem mais sede, você busca mais, e aí você bebe mais. E quando você bebe mais, você tem mais sede. E essa sede não para. Por isso que Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, se essa água se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Se você bebe da água que Jesus te dá, se você tem sede dessa água, se você busca a presença dele na sua vida, mais do que tudo, irmãos, não pensa que você não pode encontrar a presença de Deus. Você pode encontrar a presença de Deus, porque Jesus já veio aqui na terra e manifestou a você essa presença. Você pode encontrar, você só não vai ter a presença de Deus se você não quiser. Não tem mais nada a ver com Deus.
Deus. Às vezes a gente fica pensando que Deus é que tem que fazer alguma coisa para avivar a nossa vida. Deus já fez tudo. Eu e você que temos que nos posicionar, nos levantar e buscar a Deus. Buscar a Deus. Ter fome e ter sede. Será que você tem fome de Deus? Será que você tem sede de Deus? Será que nós somos um povo que tem fome e sede de Deus? Será que quando nós nos reunimos, nós demonstramos a nossa fome por Deus? Ou às vezes a pessoa está aqui assim, aqui não, né? Aqui não tem, irmãos, outros lugares tem. A pessoa vai no culto assim e pensa assim, mais um culto. Hoje eu não queria vir não, mas eu sou fiel. Eu estou aqui. Faz uma cara que você está aqui, irmãos. Estou aqui. E esse louvor vai acabar não? Mas está demorando. O cara está de olho fechado, mas está demorando esse louvor, hein? Irmãos, imagina como Deus sente isso. Eu não quero ser assim, severo. Mas é como se Deus estivesse dizendo, melhor tu ter ficado em casa, cara. Porque com Deus, irmãos, presta atenção. Deus foi radical com você. Ele deu tudo. Ele deu o melhor. Ele deu a própria vida. Ele morreu na cruz. Ele derramou o seu sangue. Ele pagou o preço com a sua própria vida. E agora você também tem que ser radical com Deus. Eu tenho fome e sede de ti. Irmãos, eu já tive algumas experiências na minha vida que marcaram a minha vida. Eu fui algumas vezes para a África já, para ministrar, para estar com os irmãos. E uma vez, dessas idas na África, em Moçambique, nós íamos num lugar no meio da selva moçambicana, bem distante. E nós fomos no avião da missão, um avião bem pequenininho, 4 lugares. E nós fomos no meio do mau tempo, muita chuva, trovoadas, nuvens escuras. E o avião bem pequenininho, um aviãozinho balançava, irmãos, no meio daquelas nuvens. E a aguinha entrava do meu lado, na janelinha assim a aguinha entrava. Que a janela não era totalmente vedada, entrava água, descia, tinha um buraquinho, ela saía pelo buraquinho. E eu olhava na janelinha, irmão, eu via aquela rodinha, aquele pneuzinho do avião, assim. E eu via a terra lá embaixo. Chegamos num lugar que tinha que parar numa cidade, aterrissar, para reabastecer o avião. E aí eu vi o piloto assim, o piloto descendo um avião. E ele estava no meio das nuvens, mau tempo, não via nada. E ele falava com a torre, aonde está o teto? A torre falava, 500 metros. Ele falava, já estou a 400, estou no meio das nuvens. A torre, não, o teto está a 500. Ele disse, não, estou a 350 já, estou no meio das nuvens. Irmãos, e não achava a pista de pouso. E tinha que descer para reabastecer. E aí eu orando, irmãos, eu estou atrás orando. A Fernanda do meu lado, minha esposa, ela olhava para mim, ela é bem baixinha. Ela, os pés dela não pegavam no chão. Ela ficava balançando as perninhas, olhando para mim, sorrindo e falava assim, nós estamos na mão de Jesus. Aqui nós estamos na mão de Jesus. Aqui nós estamos na mão de Jesus. E quando achou, ele viu um buraco entre as nuvens, o piloto. E ele falou, olha lá, a pista. E desceu de uma vez assim no meio do buraco da nuvem. Chup! E aterrissou. Irmãos, quando aterrissou o aviãozinho, para rápido, né? Aterrissou, parou. Quando ele parou, nós descemos da aeronave. Cobriu uma neblina, cobriu a pista toda. Eu pensei, Jesus, o Senhor está comigo, aleluia. E eu estou pensando, vai reabastecer e nós temos que voltar para lá. Para onde? Lá para aquela tempestade, lá para o meio das nuvens, o mau tempo. Reabasteceu, abriu um pouco o tempo, decolamos. E fomos para esse lugar chamado Inhambane, no meio do nada, no meio da selva.
E o piloto uma hora virou para mim e falou assim: ô Fred, você está um pouco preocupado, né? Eu digo, não, eu só estou pensando assim, algumas coisas. Ele falou assim: fica tranquilo, se esse avião der um pane, nós temos 15 minutos de voo. E aí eu posso escolher onde descer. Só hora para a gente descer perto de água, porque nós vamos descer no meio da selva. Ele é tranquilo, tá ótimo, não tem problema nenhum. E o aviãozinho chegou no outro aeroporto, irmãos, que era menor ainda, não achava a pista e rodava para cá, rodava para lá. E os dois conversando, os dois eram pilotos. E aí, está vendo a pista? Não estou vendo nada, só estou vendo nuvem. E aí, como vai fazer? Tem combustível ainda? Tem mais para 20 minutos. Oh, aleluia, mais 20 minutos. E aí achou a pista, desceu. Quando desceu, tinha que ter uma equipe lá que estava esperando a gente, estava combinado de esperar a gente no aeroporto. Chegam lá, a equipe não estava. O aeroporto não tinha nada, irmãos, nada. Fim de mundo. Ficamos lá 4 horas esperando. Chega a caminhonete, chega o irmão missionário, fala: perdoa, desculpa, tem muita chuva, teve muito barro, não consegui atravessar, demorei e atrasei por causa disso. Tudo bem, com fome, irmãos. Entramos na caminhonete. Ele perguntou para o Roland, marido da Heidi, que é o líder da missão: vocês querem ir para a pensão? Ou vocês querem ir direto lá para... Era uma conferência no meio da selva. Ou vocês querem ir para a conferência? Ele falou: vamos direto para a conferência. Eu pensei comigo: aleluia, vamos para a conferência. Sem comer, sem beber, com fome, mas vamos. Nós estamos aqui para isso, servir Jesus. E fomos nessa caminhonete. Aí pegou uma estrada de terra, irmãos, no meio da selva, buraco, lama. Demorou, escureceu, chegou a noite. No meio do caminho de noite, o Roland virou para mim, que estava atrás, e falou assim: Fred, você que vai pregar lá hoje. Eu falei: obrigado por avisar. Muito obrigado. Ele disse: é contigo. Eu digo: tá bom. Irmãos, nós chegamos lá no meio daquela selva. Tinha chovido 2 dias, tudo molhado. E ainda estava aquele, sabe aquele chuvisquinho que ainda está, cai a aguinha das folhas assim. Parou caminhando no meio da escuridão. Descemos. Quando desceu, veio um moçambicano, veio alguns. E veio um e falou: quem é o pastor Fred? Quem é o pastor Fred? Eu falei: sou eu. Ele falou: você precisa pregar agora. Pegou na minha mão e foi no meio da escuridão. Fui passando pelo... Tinha mais de 1000 pessoas. As pessoas estavam sentadas em esteiras. Não tinha banco, não tinha cadeira. No meio da selva, sentado no chão molhado, sobre as esteiras, misturado com a água e com a lama. E eles estavam felizes. E sabe o que me impressionou, irmãos? No meio daquele nada, tinha uma única luz de um gerador elétrico, uma luz bem pequenininha, debaixo de uma tendinha, e ali tinha um púlpito. Mas sabe o que me impressionou quando eu cheguei nesse lugar? Tinha tanta presença de Deus, mas tinha tanta presença de Deus, que dava vontade de você chorar, dava vontade de você se prostrar, dava vontade de você jogar a cara naquela esteira, dava vontade de você não fazer mais nada, só ficar naquela presença. Tanta presença de Deus. Agora a pergunta que é: por que tinha tanta presença de Deus? No meio daquela selva, no meio do nada, sem estrutura, sem conforto. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele povo tinha fome de Deus. Quando nós chegamos, faziam 3 horas que eles estavam cantando e dançando. Eu às vezes não esqueço as músicas que eles cantam no dialeto deles, é lindo. Eles estão lá. Irmão, você tem que ser que nem Zaqueu. Você quer Jesus? Sobe em cima da árvore. Eu estou aqui, Senhor. Eu, Jesus, não se esqueça de mim, não. Agora tem gente que é assim: se Deus quer, Ele que vem me toque. Eu estou aqui. Quantos estão entendendo? Irmãos, Deus conhece você. Ele sabe quando você tem sede. Você não precisa ser diferente, você não precisa ser como outros. Mas quando você tem sede de Deus, irmão, quando você está necessitado, você está necessitado de Deus. Eu preguei naquele lugar simples, no meio do nada. Irmãos, quanto mover de Deus,
Quanta operação de Deus, quantos milagres, quanta gente chorando, quanta gente sendo batizada no Espírito Santo, quanto fogo de Deus espalhado, por onde você ia, as pessoas orando juntas, clamando, as pessoas o cara não está nem aí para a esteira, para a lama, para a chuva, para o meio da selva, para o meio do nada. Eles iam jantar depois da reunião, já era tarde, estavam com fome natural, eles não tinham conforto, eles não tinham direito onde dormir, mas eles tinham a presença de Deus. Eu penso que nós, na nossa realidade, irmãos, eu penso que às vezes muito conforto até atrapalha. Porque nós ficamos muito acomodados. Porque quando você tem sede de Deus, você é necessitado de Deus. Quem aqui já passou a necessidade? Irmãos, eu lembro de uma vez, eu tive uma pedra no rim. Eu acordei 4 horas da manhã, com uma dor aqui do meu lado esquerdo, irmão. Mas uma dor que eu urrava. Eu falei, Fernando, me leva para o hospital. Cheguei no hospital, no caminho a dor só piorou, irmão. Mas é uma dor. Quem já teve dor de pedra do rim? Irmãos, quem teve sabe. Eu entrei no hospital gemendo, entrei no hospital urrando, eu entrei. Irmãos, quando você está assim, você não fica assim. Ai, eu vou me comportar aqui porque, né, eu vou gritar aqui no meio desse hospital. Irmãos, eu entrei, aqui que está doendo. Me levaram para uma salinha. Chegou um médico, olhou, falou assim, precisa dar um bezetacil para ele, na injeção de bezetacil. E foi embora o médico, era plantão. Irmãos, e a enfermeira não vinha para dar essa bezetacil. Minha esposa do meu lado, eu falava, Fernanda, chama essa enfermeira. A Fernanda, ela já vem nada, chama ela, Fernanda. Por quê, irmãos? Porque eu estou necessitado. Quantos estão entendendo? Estou necessitado. Fernanda foi, não achava a enfermeira, voltar. Não estou achando enfermeira. A enfermeira veio, irmãos. Não trouxe a bezetacil. Ela entrou, mexeu num armário lá e saiu. Quando ela saiu, eu falei assim, Fernanda, se essa enfermeira, eu sou cristão, irmãos, eu sou de Jesus, tenha certeza, tá? Sou de Jesus, eu sou pastor, eu ando na presença de Deus, mas presta atenção, eu vou confessar que faz bem para uma que eu falei. Ela saiu, a enfermeira, eu falei, Fernanda, se essa enfermeira, se essa enfermeira entrar aqui de novo e não der bezetacil, eu vou matar ela. Porque você está necessitado. Irmão, você é necessitado da presença de Deus? Ou você consegue viver sem a presença de Deus? Quando você tem essa necessidade, você clama. Você, todas as suas células, todos os seus poros, toda a sua vida, a sua voz, os seus pensamentos, tudo clama por esse Deus vivo. Eu quero o Senhor, eu quero a sua presença. Senhor, eu quero você, eu quero você. Outra experiência que eu tive, só acontece comigo, irmãos. Nós fomos passar uns dias de férias numa cidadezinha pequena, turística, à beira-mar, no estado de Santa Catarina, onde vai muito surfista. E tem uma praia chamada Praia do Rosa. Praia linda. Sentamos lá na areia, eu e Fernanda com os filhos foram surfar. Eu nunca surfei na vida, irmão. Passaram horas surfando, e muita gente surfando nas ondas. E eu sentadinho na areia com a Fernanda. Os filhos voltaram, colocaram as pranchinhas, era pranchinha pequena, bodyboard que chama. Colocaram na areia e sentaram. Eu falei, Fernanda, vou pegar uma onda ali. Peguei a pranchinha e fui, irmãos. Tinha uma onda bem perto assim. Eu nadei, cheguei na onda. Quando cheguei na onda, irmãos, eu caí numa correnteza. Eu percebi que ninguém estava entrando ali, que só eu entrei depois. Eu peguei a correnteza e estava me levando para fora, que chama, para o mar. E eu via cada vez mais eu ficando longe da praia. Sabe o que eu fiz, irmãos? E eu olhei minha família lá naquele lugarzinho, diminuindo. Irmãos, daquela pranchinha, o que eu gritei o nome do meu filho. Miguel! E a família não se mexia.
Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu gritei mais alto. Miguel! Eu acabei com a minha voz, irmão. Mas o que eu gritei? Miguel! O nome do meu filho. Miguel! E eu gritei tanto, mas eu gritei tanto. E eu vi o negócio. E aí eu fui afastando, irmão. E foi levando para o lado. E tinha um morro. Eu falei, daqui a pouco eu vou sumir atrás desse morro. Eu agarrei a pranchinha, eu pensei, Jesus, nós vamos passar uns 2 dias, umas 2 noites, eu e você aqui. Cuida de mim. Eu já estava preparado, irmão. E um surfista lá da praia, que tinha acabado de voltar de surfar, ele ouviu. E ele vestiu de novo a roupa, pegou a pranchinha dele e veio na minha direção. Ele está vindo, eu falei, é meu salvamento. Ele chegou e falou assim, o que aconteceu? Eu falei, cara, eu não consigo sair daqui, estou indo lá para o alto mar. Ele falou, você pegou uma correnteza. Aí que eu descobri que eu tinha pego a correnteza. Ele falou, a gente não consegue voltar aqui. Nós vamos ter que nadar lá, dar a volta nesse morro e na outra praia lá do outro lado. Ele falou, você aguenta? Irmão, você acha que eu ia falar que não aguento? Eu falei, aguento? Então vem atrás de mim. Fui atrás dele. De vez quando ele olhar para trás, e aí, tudo bem? Eu, tudo bem. Daqui a pouco chega outro surfista do meu lado com um pranchão, surfista. E falando, fica tranquilo, isso acontece com todo mundo já passou por isso. Não vai desistir de surfar não, como se eu fosse surfista, né? E ele viu que eu estava cansado. Ele falou assim, está cansado, né? Eu falei, estou muito. Ele falou assim, pega no meu pé aqui. Peguei no pé daquele grandão, irmão, naquele pranchão. Aí eu vi o socorro de Deus mesmo. Aí eu lembrei do versículo, quando clamares a mim, eu responderei. Eu digo, aleluia, Jesus. O Senhor proveu tudo. Quando eu chego lá na outra praia, está a família lá em cima no morro me esperando. Irmãos, quando você tem necessidade, eu vou falar uma coisa de verdade, assim, para falar, você não está nem aí. Você não está nem aí, se você berrou, se você gritou, se ouviram, se acharam você maluco, se acharam você louco, se não entenderam, se o que foi. Você tem fome, você tem sede de Deus. Irmão, quando eu me converti, eu falei para todos meus amigos, eu falei para minha família, agora eu conheço Jesus. Agora eu tenho um compromisso com Jesus. Antes de conhecer Jesus, todo domingo, eu estava na bagunça, eu estava na farra, eu estava nas coisas erradas. Agora eu tenho Jesus, eu vou estar na casa de Deus, é todo dia, todo domingo, todo domingo, todo domingo, todo domingo. Outro dia eu vi uma postagem, eu gostei, irmão. Uma moça, ela falou assim, a pessoa falou assim, e aí? Você vai na igreja todo domingo? Ela falou assim, e você paga minha gasolina por acaso? Sabe, irmãos, quando você tem sede, quando aquela mulher que estava com hemorragia, ela disse, se eu tocar em Jesus eu vou ser sarada. Ela não ligou para a multidão. Você pensa que a multidão deu lugar para ela? Que a multidão foi abrindo espaço? Disse, a senhora quer passar? Pode passar, passa em primeiro lugar. Tem a primazia. Não, irmãos, todo mundo queria tocar em Jesus. Ela passou no meio de todo mundo, ela chegou até Jesus, ela tocou em Jesus, porque ela falou, se eu tocar na vez de Jesus, eu vou ser curada. Irmãos, quando você tem sede, você é decidido, você é determinado, você não vacila, você não fica com um pé na igreja, um pé fora, você não fica com um pé no mundo, um pé no Jesus, no reino de Deus. Você está firme no Senhor, você quer Deus, você quer Deus, você quer Deus e não importa. Você tem sede dele, você tem fome dele. Quando você tem sede de Deus, pastor Mário marca uma vigília de oração, 3 horas, termina as 3 horas, fala, foi pouco pastor, que é isso, não fecha não, vamos ficar mais 3. Irmãos, quem tem fome de Deus perturba pastor. Eu gosto de que gente tem fome. Eles ficam assim, pastor, vamos mais, pastor teve uma vigília, vamos fazer outra. Fala, cara, acabou de ter a vigília, mas vamos fazer outra, tá bom, vamos fazer outra, vamos lá. Sai para evangelizar, diz, foi legal. Diz, mas vamos de novo. Irmãos, você tem fome, você produz fome nos outros. E quando você não tem fome, você é assim, passivo, você é assim, entregue, você é assim, rangendo, sabe rangendo, assim. Aonde você está? Estou indo na igreja. Chega na igreja e fala, e aí pastor, como é que está? Uma luta para vir na igreja. Para levantar a mão para louvar. Irmão, você tem que ser fervoroso, você tem que ser radical,
Sabe por quê? Porque tem muitas forças naturais, espirituais e pessoas e conceitos e argumentos que tentam tirar essa fome de você, e você não pode deixar. Uma coisa que você não pode deixar é alguém, o mundo, o inimigo, os demônios, seja o que for, as pessoas, não sei, não importa, tirar a fome de Deus da sua vida. Guarda essa fome e busca Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e você vai encontrá-lo, e você vai achá-lo. Irmãos, eu me converti, eu conheci Jesus, essa fome nasceu no meu coração. Minha esposa Fernanda, grávida de gêmeos, nós não tínhamos carro, nós íamos para o culto domingo, o culto era 5 horas da tarde, começava a pré-oração, a oração, e o culto começava às 6. A gente chegava às 4:30. Às vezes chegava, não tinha aberto a porta. A gente estava sentadinho na porta. Quantas vezes a pessoa veio abrir a porta, eu e Fernanda, ela grávida, sentadinha num degrauzinho da porta. A pessoa chegava, que alegria, irmãos. A pessoa vai abrir o negócio, vai abrir, oh, aleluia. E sim, eu lembro. E ia lá, pegava o ônibus, nós morávamos num distrito de Campinas, não era nem na cidade. Pegavam 2 ônibus, pegava um ônibus até um terminal da cidade, e do terminal pegava outro ônibus. Estava lá, irmãos, cheio de alegria. Às vezes era uma época, não tinha tudo isso aqui. Mas, irmãos, quando você busca a presença de Deus, não importa o lado, não importa o exterior, não importa assim, o cara desafinou, o teclado quebrou, o microfone está falho, não importa, você está numa esteira, você está no bar de uma árvore, você está no ar-condicionado, não importa. Quando você tem fome de Deus, você atrai a presença de Deus. Deus se sente atraído por você, porque você está chamando a presença dEle. E a gente ia no culto, todo domingo. Aí teve um domingo, irmãos, choveu no sábado, chuva forte. E tinha um riacho, tinha um ribeiro entre a nossa casa e o centro do distrito. E inundou, o ônibus então não passava. O ônibus que a gente pegava para ir para a cidade de Campinas, para depois pegar outro ônibus, não ia ter o ônibus. Irmãos, eu fiquei tão desesperado, eu fiquei tão frustrado. Sabe qual era a minha frustração? Eu não ia poder ir no culto. E aquilo eu fiquei incomodado, irmão. E eu comecei a orar. Eu falei, Jesus, eu quero ir no culto. Jesus, o que eu faço? Senhor, será que eu vou fazer um culto em casa? Eu vou orar aqui, eu e Fernanda, mas eu queria tanto isso, Senhor. Eu não sei se eu vou, mas se eu for, a Fernanda grávida, como é que eu vou? Não tem ônibus, Senhor. Eu fiquei naquele, sabe quando você fica naquele dilema? Dilema da fé. Quem já passou um dilema da fé? Isso era meu dilema da fé, irmão. E uma hora eu entrei no quarto, orei, falei, Deus, fala comigo. Deus falou assim para mim, tá bom, abre a Bíblia. Eu abri a Bíblia, irmão. Não é sempre que Deus fala assim, mas às vezes Deus fala, tá? Deus só fala assim quando Ele fala, abre a Bíblia. Não abre a Bíblia e põe o dedo, tá, irmãos? Quando Ele fala, abre a Bíblia, abre a Bíblia. Abri a Bíblia, abri em Isaías, que dizia assim o texto: e quando você passar pelas águas, elas não te submergirão. Eu digo, aleluia! Vamos no culto. Cheguei para Fernanda no quarto e falei, Fernanda, vamos no culto. Olha o que Deus falou na Bíblia. Irmãos, eu era novo convertido, parecia uma criança. Mas Deus se alegra dessa fé, irmãos. Deus se alegra. E para a gente ir, então, era o seguinte: tinha que sair de casa a pé, andar 1 quilômetro, entrar no meio de um morro, numa trilha sem luz, no escuro, molhado, subir o morro, descer o morro, andar 1,5 km numa estradinha de terra e chegar lá no ponto de ônibus, do outro lado do rio, onde o ônibus passava, com a esposa grávida, de gêmeos. Mas Deus falou, eu falei, você crê, você topa? Ela disse assim para mim, vamos. Tomamos banho e nos vestimos. Saímos, irmãos, para ir para o culto. Disposto, colocamos um sapatinho para a lama, e vamos para a lama. Irmãos, quando nós passamos 1,5 quadra da nossa casa no caminho, era onde ficava o ponto de ônibus. Num poste tinha assim, ponto de ônibus, aonde era o ônibus que passava, mas não estava passando. Quando nós chegamos em frente ao ponto de ônibus, parou um carro. O
cara abriu a porta, nunca tinha visto a gente mais, nunca, não conhecia, abriu a porta e falou assim: vocês estão indo aonde? Eu digo: estou indo lá no centro para pegar o ônibus. Eles: entra que eu vou te levar. Eu entrei, irmãos. Quando eu sentei naquele carro, imagina como eu estou me sentindo. Ele me levou, assim, a pessoa mais educada que você pode imaginar. Foi pela estrada de terra, desviou do Ribeiro, andou 6 quilômetros, chegou lá no ponto de ônibus. Quando ele parou no ponto de ônibus, a gente desceu. Eu agradeci, eu estou assim agradecendo. Dizendo: muito obrigado, Deus abençoe muito a sua vida. Olha, foi muito abençoado por essa carona, muito obrigado mesmo, de coração. E de nada, ele saiu, irmão, saiu. O ônibus parou, aonde eu estava, abriu a porta, aquela porta automática, e nós entramos, sentamos no ônibus. Fomos no culto, irmão, culto abençoado, culto da presença de Deus. Terminou, falei: Fernanda, sapatinho, agora preparado para a lama. Sentamos no ônibus, fomos até o centro do distrito. Quando descemos do ônibus no distrito, agora tinha que subir o morro, descer o morro, coisa toda. Quando descemos do ônibus, o ônibus saiu, a gente ia atravessar a rua. A hora que o ônibus saiu, parou outro carro, abriu a porta na nossa frente. Era um vizinho. Ele falou: vocês estão indo para casa? Eu digo: estou indo. Ele disse: eu levo vocês. Agora presta atenção. Se eu tivesse ficado em casa, eu nunca ia ter essa experiência. Se eu tivesse ficado no meu comodismo, no meu sofá, na minha coisa, eu nunca teria experiência. Irmão, você quer experimentar o poder de Deus, você tem que ter sede, você tem que ter fome. Você quer ter experiências com Deus, tenha fome de Deus, tenha sede de Deus, busque a Deus. Não fique acomodado, não fique passivo, não fique pensando que as outras pessoas é que tem que fazer algo por você. Não tenha autocomiseração. É incrível a história. Lá está essa história. Eu vou terminar a pregação com essa história. Essa história está no Evangelho de João, capítulo 5. Diz que em Jerusalém tinha um tanque que tinha 5 partes. Esse tanque, em hebraico, o nome era Betesda. E esse tanque ficava na cidade de Jerusalém, perto de uma das entradas de Jerusalém, perto da porta das ovelhas. E nesse tanque havia uma multidão de enfermos. E lá descreve os enfermos que tinham lá: cegos, aleijados e paralíticos. O que são essas pessoas? Cego é quem não pode ver, aleijado é quem não pode se mover, e paralítico é quem está parado, estagnado. Deus não quer você estagnado, Deus não quer você sem se mover, Deus não quer você sem visão. Deus quer você curado, Deus quer você sarado. Jesus veio a este mundo e Ele disse: eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. E Jesus já veio e Ele não é mentiroso. Ele veio aqui trazer para mim, para você, vida em abundância. E Ele já veio, agora depende de você. Ele já fez tudo, irmãos. Não fica pensando que agora Deus tem que fazer alguma coisa. É você que tem que fazer. É você que tem que se levantar. É você que tem que se posicionar. É você que tem que dar o passo. É você que tem que se entregar. Você que tem que se consagrar. Você que tem que se santificar. Você que tem que decidir. E quando você faz isso, Deus move na sua vida. Jesus entrou lá naquele tanque, lá naquele lugar, só tinha enfermos. Irmãos, onde só tem enfermo, é um ambiente de enfermos. Se você for depender das pessoas para ter sede de Deus, tu está ralado. Se você for depender da televisão, da mídia, da sociedade, do governo, para você ter sede de Deus, tu está ralado. Porque as pessoas vão dizer assim: olha, o teu vizinho não vai chegar lá na porta e vai dizer 4 horas da tarde: oh, não esquece não, 5h30 tu tem que ir para o culto, hein? As pessoas vão dizer não. Não é verdade, irmão? Não é não, fica aqui. Aqui é cervejinha, churrasquinho aqui. Forrozinho. Sambinha. A prainha. Sabe, irmão, se você não é decidido, você fica acomodado. Quando você vive nesse ambiente, irmãos, o mundo é um ambiente doentio. Não deixe isso te contaminar. Jesus entrou lá e viu um homem deitado que estava lá
porque fazia 38 anos que ele estava enfermo. Jesus chegou diante desse homem, parou diante dele, olhou nos olhos dele e fez uma pergunta. E a pergunta que Jesus fez foi essa: você quer ser curado? Irmãos, qual deve ser a resposta de um homem que está 38 anos enfermo, paralítico, sem poder se mover? Quando alguém perguntasse para ele: você quer ser curado? Qual deveria ser a resposta? Sim! Eu quero! E não era qualquer um que estava perguntando, era Jesus. O que esse homem responde? É muito interessante, irmãos. Ele diz assim: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude. É a primeira coisa que ele responde. Irmãos, esse homem responde o que ele não tem. Não tenho sorte, não tenho alguém que me ajude, não tive um pai rico, não tenho. Senhor, eu não tenho. Irmãos, para de enfatizar o que você não tem e fica com o que você tem. E o que você tem? Você tem Jesus. Uau! Você tem Jesus, irmãos. E ele disse: Senhor, não tenho ninguém que me ajude. Ele estava pensando que a cura dele, a libertação dele dependia de outras pessoas. Ah, se as pessoas orassem mais por mim. Faz uma cara, se as pessoas orassem mais por mim, irmãos. Faz uma cara assim: ah, se as pessoas orassem mais por mim, eu ia ter mais de Deus. Faz uma cara assim: ah, se a igreja fosse mais amorosa comigo. Faz uma cara mais amorosa comigo, irmãos. Mais amorosa comigo, eu ia ter mais de Deus. Irmãos, você vai ter mais de Deus se você tiver sede de Deus. E se você tiver sede, não importa quem, não importa alguém, não importa se é espiritual, se é natural, se é sociedade, se é pessoa, se é governo, não pode impedir você de ter a presença de Deus. Nada, nem ninguém, nada nem ninguém pode te separar do amor de Deus. Não fica dependendo dos outros. Se meu marido lesse mais a Bíblia, eu ia ler mais. Mas meu marido não lê. Ah, se eu tivesse mais tempo, eu ia orar mais. Irmãos, quem já ouviu falar de John Wesley? John Wesley, um cara que foi incrível na Inglaterra, na Europa, nos Estados Unidos. Deus usou muito esse homem. A mãe dele teve 18 filhos. Uau! Quem aqui quer ter 18 filhos? Numa época que não tinha essas comodidades. Irmãos, e ela criou esses 18 filhos no caminho do Senhor. E ela orava todo dia. Uau! Como é que uma mulher com 18 filhos ora todo dia, irmãos? Sabe o que ela fazia? Depois do almoço, dá o almoço para todos, ela sentava numa pequena varanda da casa, numa cadeira. Ela pegava o avental, porque ela vivia de avental, irmão. 18 filhos, vivia de avental. Pegava o avental, jogava sobre a cabeça. E quando ela jogava o avental sobre a cabeça, é que ela ia orar. E ela ensinou os 18 filhos: quando a mamãe estiver sentada nessa cadeira, com o avental sobre a cabeça, se você me chamar, se você me interromper, se você gritar, se você atrapalhar, tu tá ralado. Irmãos, e os 18 filhos representavam. Eles ficavam quietinhos. A hora que ela tirava o avental, por que essa mulher fazia isso? Sede de Deus, irmão. Sabe, você que é Deus, pare de dar desculpas. Pare de se justificar. Pare de... Quantos estão entendendo? Pare de esperar dos outros. Quando tiver um avivamento no Brasil, eu vou ser avivado. Não, irmãos, eu já estou avivado. Eu não sei o Brasil.
O Brasil precisa, eu não sei o Brasil, mas eu estou avivado. Eu estou chumanaiado, irmãos. Eu estou com fogo dentro do meu coração, do meu espírito. Estou com expectativa, estou com fé. Estou vendo Deus agir, estou vendo Deus operar. Às vezes eu recebo no meu celular testemunho de pessoa que foi tocada, foi curada. E eu digo, aleluia, que bom, é isso, só o começo, Deus tem mais. Eu quero mais. Aí você não fica assustado comigo, irmãos. Fome de Deus. Sede de Deus. E depois ele disse outra coisa, disse, Senhor, não tem ninguém que me ajude? E também quando eu vou tentar chegar na água, porque o anjo agitava a água, o primeiro que descia era curado. Nossa, era uma loucura aquilo, uma multidão de enfermos. O anjo descia, não falava quando, ninguém sabia a hora. De repente o anjo tirava uma doidura, eu tocava na água, o primeiro que tocasse na água era curado. Imagina, irmão. Ele falava assim, e eu tento, mas sempre outro chega antes de mim. O outro é abençoado. O outro tem. Eu não. Irmãos, põe isso de lado. Porque você tem Jesus. Ele chegou na sua vida. Quem aqui Jesus chegou na sua vida? Ele chegou pessoalmente onde você estava. Não importa como você estava. Ele chegou lá onde você estava, na sua vida pessoalmente. E perguntou para você, você quer ser curado? E o cara ficou falando isso. Eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, não dá certo, nunca é comigo, eu não sou eu, é outro, é assim, tal. Sabe o que Jesus fala para ele? Ele está falando. Jesus fala para ele, levante-se. Até assusta, irmãos. Ele está falando, eu não tenho ninguém para me ajudar, outro chega antes de mim, Jesus fala, levante-se. Uau. Por que Jesus falou levante-se? Se posicione. É eu que estou aqui. Não é qualquer um. É Jesus, irmãos. É aquele que curou os enfermos, é aquele que ressuscitou os mortos, é aquele que andou sobre as águas, é aquele que acalmou a tempestade, é aquele que tem todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. É aquele que quando age na sua vida, ele faz algo definitivo, ele te cura definitivamente, ele soluciona problemas insolúveis, ele sara a sua alma. Não importa, não fica dizendo, mas é que eu fui muito ferido no passado. Não importa, você pode ter sido a pessoa mais ferida da face da terra, da humanidade inteira, um feridento. Jesus vai tornar você totalmente sarado. Se posicione diante dele e você será totalmente curado e sarado e cheio da vida e de vida abundante. Ele veio para você. Ele veio para você. Não espere do seu pastor, não espere do seu líder. Se posicione em você. Jesus falou para esse homem, fique em pé. Ele levou até um susto, irmãos. Ele, ficar em pé, mas como posso ficar em pé? Ele nem ousou dizer, eu não posso ficar em pé, você não sabe que eu sou paralítico. Ele sentiu um poder, irmão, naquelas palavras. Ele sentiu que aquele que falou para ele ficar em pé, estava dando para ele o poder para ele ficar em pé. Ele sentiu algo diferente. E ele ficou em pé. Sabe que Jesus falou para ele, agora pega o seu leito. Pega a sua cama, você está 38 anos nesse negócio aqui. Pega e anda. Você vai se mover. Você vai caminhar. Você vai fluir. Você não vai ficar estagnado. Irmãos, não importa a sua idade. Não importa a sua idade. Minha mãe tem 87 anos de idade. Ela já está com a mente meio confusa. Eu passei para visitar ela em Marília antes de vir para cá. E eu falei para ela que vinha para cá. Ela perguntou para mim mais de 50 vezes, você vai para Adamantina? Eu disse, sim, mãe, eu vou. Ela, quando? Eu digo, sábado. Sim, daqui a pouco, 5 minutos, ela perguntava assim, você já foi em Adamantina? Ela está um pouquinho confusa. Irmãos, e teve um dia que ela teve uma infecção urinária. E a pessoa idosa, quando tem infecção, ela vai ter um distúrbio cerebral, sabia? Ela fica assim, meio... É diferente de uma pessoa de menos idade. Aí, ela teve a infecção urinária, ela ficou meio confusa. Sabe o que ela fazia? Ela começou a orar em línguas. Ela começou a falar que Jesus ressuscitava os mortos, que Jesus ressuscitava, que Jesus ia ressuscitar ela.
que meu pai já morreu, e que Jesus ia ressuscitar o meu pai. E no hospital ela ficou falando: Jesus ressuscita os mortos. Por quê, irmãos? Porque quando ela está sã, ela está se enchendo de Deus. Ela está se enchendo de Deus. 87 anos, ainda uma mente confusa, mas está buscando a Deus. Jovem, quem é jovem? Quem aqui está aqui é jovem? Quem é jovem? Sabe o que a Bíblia diz para você? Você está cheio do vigor. Usa o seu vigor para buscar Deus. Usa a sua força para buscar Deus. Se concentre em Deus, irmãos. Busque a Deus. Invista tempo em Deus. Não diga para Deus: não tenho tempo para ti. Você tem tempo para Deus. Desliga aquele celular, irmão, e vai orar. Desliga aquela televisão. Entra no quarto e busca a presença de Deus. Você vai encontrá-lo. Você vai experimentá-lo. Você vai absorvê-lo. Você vai se encher dele. Não dependa dos outros. Jesus veio a você. Conserve a sua sede. Mantenha a sua sede. Aumente a sua sede por Deus. E busque-o de todo o seu coração. E você irá encontrá-lo. Em nome de Jesus. E Ele tem coisas grandes, tem coisas maravilhosas para a sua vida. E Ele vai mover na sua vida e através da sua vida. E vai usar a sua vida com grande poder e com grande glória. E você, com a sua fome de Deus, você vai atrair muitos para a presença de Deus. Fique em pé no seu lugar, por favor. Vamos orar. Quero convidar você a abrir suas mãos, abrir seu coração. E você se colocar diante de Deus. Jesus está aqui, irmãos. Jesus está aqui diante de você. É incrível como Ele tem a capacidade de vir num ambiente assim e ser pessoal com cada um de nós. E fazer no coração e na vida de cada um algo diferente, porque Ele faz segundo a sua necessidade, segundo o que você precisa. Hoje você precisa despertar o seu coração para ter fome de Deus. Coloca a sua vida diante de Jesus. Diga: Jesus, eu estou aqui. Diga para Ele que verdadeiramente você quer ser curado. Que você quer ser curado. Você quer ser sarado. Você quer a presença dEle. Deixa o Espírito Santo mover na sua vida. Deixa o Espírito Santo sondar seu coração. Será que você tem desejado mais as bênçãos de Deus do que o próprio Deus? O que você tem buscado? O que você deseja? O que você quer de todo o seu coração? Isso é despertamento, irmãos. Isso é avivamento. É quando Deus desperta você para a presença dEle. Para a presença dEle. Em nome de Jesus. Apresenta a sua vida diante dEle. Em nome de Jesus. Apresente sua vida para Ele. Diga: eis-me aqui, Jesus. A palavra de Deus termina em Apocalipse capítulo 22 e diz assim um versículo: o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. Irmãos, nós precisamos valorizar a presença de Deus, essa água da vida, essa água da vida. Espírito Santo, eu peço a sua presença aqui. Vem com a sua presença, vem despertar nosso ser, nosso coração. Venha despertar o nosso espírito para ti, Jesus. Vem despertar a nossa vida inteiramente e somente para ti. Como disse o salmista, uma coisa só
eu quero. Uma coisa só eu busco e buscarei. Uma coisa só. Eu não quero mais nada. Eu não preciso de mais nada. Eu só quero uma coisa. Eu quero a sua presença, Senhor. Eu quero a sua presença. Não me deixe ficar acomodado, não me deixe ficar estagnado, não me deixe ficar parado, não me deixe ficar adormecido, não me deixe passar os dias e o tempo sem buscar a sua presença. Minha alma tem sede e fome da sua presença. Meu sonho, eu tenho um sonho, Senhor, no meu coração, habitar no meio de um povo que tem fome e que tem sede da tua presença. Senhor, perdoa-nos quando nós nos acomodamos, perdoa-nos quando nós ficamos, Senhor, usando desculpas como muletas. Perdoa-nos quando nós ficamos justificando, quando nós ficamos enfatizando o que nós não temos, o que nós precisamos. Nós temos a Ti, Jesus. Obrigado. Você veio do céu à terra. Você veio entre nós. Você foi no meio dos enfermos, no meio dos perdidos, no meio dos depravados, no meio dos desviados, no meio dos endurecidos, e você veio nos despertar, você veio tirar a crosta do nosso coração, você veio nos lavar, você veio nos purificar, você veio acender esta chama tão pura, tão preciosa da sua presença. Ah, Senhor, perdoa a sua igreja no Brasil por perseguir outra coisa, por perseguir sucesso, por perseguir boas coisas, por perseguir conforto, por construir apenas prédios bem edificados. Senhor, enquanto nós não estamos clamando e clamando e clamando e clamando e clamando pela sua presença, que o Senhor olhe para cada um de nós no mar da vida, e veja nós como eu naquela pranchinha, clamando pela sua presença. Senhor, dá-nos fome de Ti, dá-nos sede de Ti. Desperta o nosso ser, desperta o nosso espírito. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Aviva-nos, vivifica o nosso espírito, vivifica o nosso ser, vivifica o nosso íntimo, acende a chama. Senhor, se a chama estava se apagando dentro de nós, sopra o teu vento e acende e vivifica e faz arder e faz queimar a sua presença.
Oh, move entre nós, Espírito Santo, move em nosso meio, move em nossas vidas.